Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Poucas vezes Jesus se coloca como exemplo de virtudes, de qualidades que devemos adquirir na nossa vida cristã, embora ele seja o modelo perfeito para nós de todas as virtudes, por ser além de perfeito Deus, perfeito homem. Mas certa vez, Jesus se colocou como modelo de duas virtudes. Talvez pela dificuldade de encontrarmos outros exemplos tão claros dessas qualidades, propondo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Inclusive, como bem sabemos, se tornou uma bela jaculatória dita por tantos cristãos, baseada precisamente nessa frase: Jesus, manso e humilde de coração, fazei-me o coração semelhante ao vosso. Como é eficaz esse pedido, pude observar na vida de tantas pessoas e podemos experimentar, veremos os seus frutos. Agora, essa mansidão de Jesus ficará patente em tantos episódios da sua vida. Há um deles que me chama muita atenção, quando Judas vai traí-lo, entregando-o com um beijo, uma atitude carregada de hipocrisia e, portanto, muito irritante para a maioria das pessoas. Mas Jesus é muito cordial e manso na forma com que fala com Judas, dizendo: amigo, a que viestes? Judas, com um beijo, mostrando que está mais preocupado em recuperar Judas e tentar suscitar um arrependimento do seu coração do que com a sua sorte depois dessa traição, que, por sinal, o levará à morte. Mas não só com Judas, também com Pedro, que o nega, com Tomé, que não acredita na sua ressurreição, enquanto Cristo não deixa tocar no seu corpo glorioso. Jesus mostra uma mansidão e uma paciência infinitas, não desistindo dos seus apóstolos e promovendo a conversão dos seus corações. Cristo, além de nos deixar um exemplo maravilhoso de mansidão, nos ensinou a viver essa virtude, principalmente na segunda sentença do Sermão das Bem-aventuranças, quando proclamou: bem-aventurados os mansos, porque eles dominarão a terra. Nessa sentença, Jesus resumiu uns versos muito belos do Salmo 37. Renuncia à cólera e abandona o furor, não te irrites, porque só conseguirás fazer o mal. Então, os mansos possuirão a terra e se alegrarão numa paz imensa. Realmente, a perda do controle das nossas atitudes e palavras produzidas pela ira provoca muito mal-estar, tanto ao redor da pessoa como no seu próprio coração. Como passam mal as pessoas iradas, que por qualquer coisinha perde o controle do seu coração. Essas pessoas acabam percebendo depois o efeito da ira nelas mesmas. Ficam furiosas por um longo tempo e depois azedas, amargas, revoltadas com elas mesmas por terem sido fracas. No fundo percebem que é isso,
por não terem aguentado, por terem explodido? Quando se diz que os mansos possuirão a terra, está se falando do principal domínio que devemos ter, o domínio do nosso coração. Os mansos são aqueles que têm a capacidade de dominar as suas reações e manterem a paz de espírito. Como Jesus também nos disse, que o vosso coração não se perturbe. O servo de Deus, Marcelo Câmara, chegou a viver de uma forma maravilhosa a virtude cristã da mansidão após a sua conversão. Mas nesse aspecto, Marcelinho teve que mudar bastante de atitude e travar uma batalha contra a sua forma de agir por muito tempo. A sua colega de sala, Maria Zoe, comenta: a par das inquestionáveis capacidades intelectuais, Marcelo apresentava nessa época uma certa impaciência em expressar alguns posicionamentos. Ficaram em minha memória as discussões, muitas vezes um tanto exaltadas, com o professor de economia política, já que o docente era partidário das teorias marxistas, abertamente rechaçadas pelo Marcelo. É o que se depreende também do depoimento de outro colega do direito, Samuel Naspolini. Conheci Marcelo Câmara em março de 1997, quando iniciávamos o curso de Direito na UFSC. De certa forma, minhas impressões originais a respeito do colega viriam a manter-se nos anos seguintes. Uma profunda admiração, não raro permeada por certas doses de espanto. A primeira imagem, contudo, não foi exatamente positiva. Extremamente fluente, desde as primeiras semanas do curso, Marcelo envolvia-se em debates contundentes, externando opiniões com as quais não concordava. Mas depois da sua conversão, no retiro do movimento de Emaús, ele foi mudando de postura, o que foi claramente observado também pelos seus colegas. Maria Zoe comenta: de fato, no segundo semestre, Marcelo voltou diferente. Nas conversas entre as aulas, passou a falar de Deus e da alegria que sentia ao ter descoberto um novo sentido para a sua vida. Continuava com muito interesse e aptidão para os estudos, mas já não procurava impor aos outros as suas teses, optando por ouvir as razões alheias. Samuel Naspolini também observou a mudança. Algo mudou no comportamento do meu novo amigo no segundo semestre de 1997. Suas ponderações nas disciplinas jurídicas prosseguiam, porém, mais brandas. Já não se envolvia em debates de índole política. Aos poucos, quando necessário, e quase sempre enfrentando pontos de vista opostos de professores e colegas, Marcelo passou a defender posições que denotavam forte embasamento religioso de matiz católico. Não era proselitismo ou doutrinação, eram pontos de vista bem embasados, trazidos para a sala de aula em momentos nos quais a discussão jurídica e social, de alguma forma, tocava ou referia-se aos ensinamentos da Igreja. Durante alguns semestres, o Marcelo integrou o PET, Programa de Educação Tutorial, um grupo de estudos avançados. Sua atuação nesse programa sempre foi muito mansa. Diz também Samuel Naspolini: presenciei Marcelo discorrer e debater por várias vezes textos complexos com colegas mais experientes. Admiravelmente, nunca entrecortou seus argumentos com ataques pessoais contra eventual debatedor. Dotado de vasta cultura jurídica e humanística, nunca ouvi desmerecer
ou debochar de colegas ou professores que pensavam de modo diferente. Conseguia aliar honestidade intelectual e objetividade argumentativa com um profundo respeito à pessoa. Nunca deixou de expressar suas convicções, ainda que minoritárias, mas nunca ofendeu quem quer que pensasse diferente. Certa vez, conversando sobre a atuação do Marcelo Câmara na associação que estuda os seus escritos, a sua vida, que leva o mesmo nome, Associação Marcelo Câmara, alguém comentou: sabe por que ninguém se sentia atingido quando Marcelo Câmara discordava da sua opinião? Porque ele nunca atacava a pessoa, sempre defendia as suas ideias de forma ponderada, mas sem necessidade de atacar o outro. A mansidão do Marcelinho, brotava em boa parte da sua imensa compreensão, que tinha pelos demais, ainda mais em temas que eram opináveis. Isso por ter um coração misericordioso que o levava a ter compaixão pelas pessoas que atuavam mal e também pelo profundo respeito que nutria por cada pessoa, por considerá-la filha de Deus e alguém pelo qual Jesus tinha derramado o seu sangue redentor na cruz. Penso que todos esses motivos se uniam para que o Marcelo não perdesse a paciência com os outros, lutando interiormente para desculpar os demais. Certa vez eu fui ao hospital em que o Marcelo estava internado para atendê-lo espiritualmente. Já era mais próximo da sua morte, alguns meses antes talvez. Enquanto conversávamos sozinhos no quarto, sua família aguardava fora do quarto, percebi que enquanto falava comigo, o Marcelinho começou a ter dificuldades para falar e a sua boca começou a repuxar. Pedi licença e saí imediata e discretamente para chamar a enfermeira, mas sem deixar que o Marcelo se preocupasse ainda mais pelo seu estado de saúde. Ao sair do quarto, encontrei-me com seu pai, que estranhou que eu saísse tão rápido do quarto. Disse-lhe que o Marcelo não estava muito bem e que ia chamar a enfermeira. O senhor Júlio, movido pela preocupação pelo estado de saúde do Marcelinho, entrou no quarto falando bem alto: Marcelo, o que está acontecendo? E o Marcelinho, com uma enorme paciência, foi tentando acalmar o pai, dizendo: pai, não há de ser nada, fique calmo. Impressionou-me muito a sua mansidão, movida pela compreensão, mesmo quando estava passando mal. Com referência à sua compreensão, os depoimentos das pessoas sobre o Marcelo são unânimes em dizer que o Marcelinho era incapaz de falar mal das pessoas. Eu mesmo nunca ouvi o Marcelinho fazer crítica a ninguém. Muitas outras pessoas me diziam: Marcelo é incapaz de falar mal de quem quer que seja. E vivia com heroísmo a virtude da mansidão, que é algo impressionante. O Papa Francisco, inclusive, chegou a fazer uma afirmação forte, muito interessante, no final de uma homilia no dia 11 de setembro de 2015. Uma pessoa que nunca tenha falado mal dos outros poderia ser canonizada imediatamente, sem sequer necessidade do milagre. E essa frase penso que se aplica perfeitamente ao Marcelinho. Outro episódio interessante a esse respeito é narrado por sua amiga Denise Furtado, com quem Marcelinho ficou encarregado da edição do Jornal do Movimento Emaús em Florianópolis durante algum tempo. Denise conta um fato marcante que demonstra o senhorio do Marcelo e a imensa mansidão que ia adquirindo. Na segunda edição do jornalzinho, o Mocinho Bianchini se enganou
e acusou lá na frente, durante uma escolinha de chegada do retiro, que nós havíamos cometido um erro terrível de língua portuguesa naquela edição. Eu fiquei furiosa, porque quem cometeu o erro foi o Monsenhor. Fui atrás do Marcelo com os nervos à flor da pele e fiquei pasma. Ele estava calmo e simplesmente sorriu. Isso para mostrar como ele era forte. E a minha reação deixava mais evidente a força que ele tinha, a alma que não se deixava abalar. Por sinal, muitas pessoas entendem mal a mansidão, confundem-na com o descaso, com não defender as suas opiniões, ou mesmo ficar na sua, ainda percebendo que algo não vai bem na família, no trabalho ou na sociedade. O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, não atuava dessa forma, mas ao contrário, procurava corrigir o que estava errado de uma forma positiva, animadora. Sentia-se responsável em buscar a santidade dos demais, seus irmãos na fé. Em uma palestra, ele fez o seguinte comentário: não se esqueçam a sabedoria que vem do Pentateuco. Caim, depois de matar Abel, indaga ironicamente ao bom Deus: sou eu por acaso o vigia do meu irmão? Queridos, nós somos sim vigias um dos outros, para que ninguém se perca, mas tenha em Cristo vida. Conto 2 relatos em que o Marcelinho interveio para garantir que o ambiente melhorasse, não permitindo que continuassem com uma atitude prejudicial ao grupo em que se encontrava. Em uma confraternização em um seminário de Emaús, Marcelo soube de que alguns jovens haviam ingerido excessivamente bebida alcoólica e teriam passado mal. Na próxima oportunidade, o Marcelinho, que era líder de um dos grupos de jovens do Emaús, sentiu-se na obrigação de advertir os outros jovens do erro feito. Tomando a palavra, se pronunciou: irmãos de Emaús, que seminário maravilhoso, não? Agora creio que, sem sombra de qualquer dúvida, não deveria haver sido liberada a bebida alcoólica, exceto, é claro, um pouco de vinho durante as refeições. No mais, é absolutamente desaconselhável o consumo de álcool em um evento católico nos moldes de um seminário nacional de Emaús. Não me venham com essa de alegria dos jovens, confraternização, é normal em ambiente jovem. Isso é desculpa mundana? Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, nos ensinou São Paulo? Seja jovem cristão diferente do jovem do mundo. Do que vale ao cristão se equiparar ao pagão? Meus queridos, a verdadeira alegria do jovem cristão dispensa para valer o uso do álcool e de músicas profanas. Penso que por música profana, Marcelinho estava se referindo às músicas indecentes. Continuando com seu texto, nas reuniões de igreja não se pode ter outra postura perante o álcool senão desaconselhar com firmeza o consumo. Eu digo, meus queridos, que basta que um de nós tenha se decidido para que toda a comunidade fraternalmente se entristeça, posto que somos nós um só corpo. A outra correção ocorreu certa vez quando o Marcelo viajava para Curitiba com um grupo de amigos para terem direção espiritual. Os que estavam no mesmo carro, depois de terem rezado o texto, de terem feito outras práticas de piedade juntos, começaram a conversar e a contar piadas, mas de repente o nível moral das piadas começou a abaixar e Marcelo interveio imediatamente, dizendo que se não se elevasse o nível das piadas, seria melhor parar de contá-las. E foi o que aconteceu.
Também pude observar como seus pais ficavam orgulhosos de serem tão suavemente corrigidos pelo filho. Não é normal que um filho corrija seus pais, mas o Marcelinho foi adquirindo tal autoridade na família pelo seu comportamento maduro e tal formação que seus pais o ouviam com muito gosto. Vejam os relatos de seus pais, que tinham muito que lutar por não se deixarem levar pela ira. Dona Leatrice comenta: às vezes eu saía atrasado de casa, um carro me dava uma fechada e eu ia atrás, corria e fazia a mesma coisa. Ele me dizia: não faz isso, mãezinha. Vamos fazer o seguinte: vamos rezar uma Ave Maria por ele, para que Deus ilumine os caminhos dele e faça-o ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Com essa maneira dele ser, eu até parei de perseguir os outros. E hoje eu rezo uma Ave Maria no trânsito quando alguém me prejudica. Sua colega Maria Zoe percebeu que Marcelinho encontrou um jeito muito bonito para divertir as pessoas sempre que estivessem prestes a agir mal, ou quando tinha acabado de agir mal, cheio de delicadeza e caridade, dizia: isso não convém. Certamente, inspirando-se no ensinamento de São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Certa vez, no início de um mês de novembro, eu estava indo de carro com o seu Júlio ao cemitério para rezar diante do túmulo do Marcelo Câmara. Foi quando seu pai me confidenciou com santo orgulho: Padre Flávio, sabe que o Marcelo muitas vezes me corrigia? Como o senhor deve ter percebido, eu tenho a boca suja. E quando eu soltava um palavrão mais pesado, o Marcelo me dizia: pai, isso não convém. Termino essa meditação com um depoimento do seu irmão Murilo, que revela muito da mansidão do Marcelo. Meu irmão, para mim, é um fenômeno, uma pessoa totalmente fora do comum. Amigo, companheiro, confidente, sincero, tudo. Podia até não concordar contigo, mas não te deixava sem resposta, sempre com muito carinho, com muito amor, tanto para brigar quanto para acariciar. Ele foi muito especial para mim e sinto a presença dele até hoje. Ele me compreendia, me aceitava, queria que eu fosse uma pessoa melhor, por se doar, por ser meu amigo. Ele me conhecia muito bem, mais do que meus pais. Sempre foi assim. O Marcelo me conhecia e sabia me levar perfeitamente. Continuo sentindo demais a presença dele, principalmente nos meus erros. Espero que essa meditação sobre a mansidão do Marcelo Câmara nos sirva a todos para revermos a nossa atuação, para tirarmos alguns propósitos de viver melhor a mansidão, seguindo o exemplo de Cristo, como Marcelinho seguiu, não atacando ninguém ao defender as nossas ideias, em procurarmos compreender a todos, tendo muita paciência com os erros alheios, em corrigir sempre que o bem dos outros exijam, mas de forma positiva, animadora. Ao sentirmos responsáveis pela santidade dos demais, exercendo também a correção fraterna, chamamos Nossa Senhora, na Salve Rainha, de vida, doçura, esperança nossa. Se ela é chamada de doçura, isso se deve, sem dúvida, à sua imensa mansidão. Recorramos a ela para descobrirmos cada dia mais a bem-aventurança de sermos mansos, de termos um domínio do nosso coração.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.